Fala, Rica, tudo bem? Aqui quem tá falando é Alexandre Blanco, do Rio de Janeiro. Sou torcedor saudável do Vasco da Gama, porque torcedor doente é só o do rival. Brincadeiras à parte. Queria saber de você, se você acha que existe uma flaprés mesmo aqui na imprensa esportiva carioca, porque é uma reclamação de todos os torcedores que não torcem pro Flamengo, né? Acha que a imprensa ela dá aquele empurrãozinho aí, tendo em vista que a grande maioria, que gera um faturamento maior para eles. Queria saber a sua opinião sobre isso. Fala, Alexandre, alô minha diretoria, olha só para explicar, essa parte aqui do canal você manda um vídeo de até 30 segundos com a sua pergunta gravado na horizontal, você pode mandar para rica@ricaperrone.com.br, por enquanto, depois eu vou arrumar um WhatsApp para vocês mandarem e tal, se bem que vai ser meio foda, né, eu prefiro que vá por e-mail, que pelo menos é menos gente, dá para controlar. Eu respondo algumas das perguntas aqui e você pode acabar sendo o entrevistador de um dos vídeos do canal. Bom, vamos lá. Falando sobre o que você está me perguntando. Sim, existe a flapress. Claro que existe a flapress. Por que a mídia nunca vai reconhecer que existe a flapress? Entre diversos motivos, porque vai muito contra aquilo que ela sempre pregou, né? E por uma questão ideológica. Olha que loucura que eu vou explicar para você, que talvez te soe como uma coisa política, mas não é, mas ao mesmo tempo tem a ver. O jornalista, ele é 90% dos casos, ele é de esquerda, ele é socialista, ele critica tudo, ele acha que ele tem um papel ideológico do caralho no planeta, né? O jornalismo, o cara não consegue entender o jornalismo como uma profissão. E uma profissão, assim, eu vou comparar o jornalista ao padeiro, tá? Ao dono da padaria. O dono da padaria, ele faz mais pão francês, porque vende mais pão francês do que brua de milho. Então, quando você chegar lá de manhã, vai ter 1000 pães franceses e 15 bruas de milho. Você fala assim, pô, mas aí o que o jornalista, por conceito, ele começa a carreira dele brigando? Não, porque tem que ter todo mundo espaço, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ser igual para todo mundo, você tem que falar do tal time, você tem que falar do outro, porque nós somos isentos, porque nós... Esse é o discurso. Quando esse jornalista está numa emissora, paga por um capitalista, porque o salário dele vem de um capitalista lá em cima que está vendendo publicidade para pagar o salário dele. Ele acha que dá em árvore, mas não dá. Quando isso acontece, ele começa a perceber o seguinte: eu vou me fuder, o meu programa vai sair do ar, ou minha coluna vai sair, o meu jornal vai quebrar, sei lá eu, porque não está dando audiência. O que ele faz imediatamente? Pum, bota o capitalismo na frente dele e fala, vou começar a fazer mais pão francês. Então o acordo de que tem que ter para todos, ele acaba no exato momento em que o dinheiro falta. Então no fundo, todos nós jornalistas somos o dono de padaria, ou seja, nós estamos tratando de um negócio e não de um ideal, de uma causa, né? O jornalista é diferente, o jornalista não tem amigos, tem fontes. Você não tem amigo, tu é chato, né? Desculpa, é problema teu, eu tenho amigo pra caralho. Vai de cada um. Então essa ideia que o jornalista tem de si mesmo, né, de que ele é gigantesco, que ele é maravilhoso, eu costumo dizer o seguinte: a diferença entre Deus e um jornalista é que Deus não se acha jornalista, tá? Porque o que a imprensa faz com o Flamengo é exatamente isso, é o conceito de uma padaria, é simples assim, cara. Agora, vamos tocar em alguns pontos aqui que é difícil de tocar e que o torcedor não gosta de ouvir. Existem clubes que, por mais que tenham torcida, eles consomem um tipo de conteúdo. Vou tentar fazer essa explicação de uma maneira simples e superficial, senão vou fazer um vídeo de 20 minutos. Torcida do São Paulo não compra crise. Torcida do Palmeiras compra crise. Fácil. Torcida do Vasco compra história, perspectiva, expectativa, glória, né? Torcida do Fluminense, compra quase nada, compra só talvez um grande momento, né? Difícil você levar o torcedor, você engajar o torcedor do Fluminense. Ou num momento extremo, aí ele compra a queda para a Série B, ele compra uma épica Libertadores, ele compra, mas o meio termo ele não compra nem fudendo. Flamenguista, compra qualquer coisa. Essa é a real. E a imprensa sabe disso. O flamenguista ele compra, se eu chegar aqui e falar assim, o Flamengo perdeu 2 jogos, tá? Crise na Gávea, o flamenguista sabe que é um absurdo, Jesus não vai cair. Mas você vai consumir. Porque o flamenguista ele entra na pilha. Ele compra tanto a crise quanto o oba-oba. Então, como ele é o mais fácil de todos de você fazer acompanhar, é muito mais fácil a mídia jogar em cima dele. Porque ele compra os dois cenários. E isso, por mais que algumas pessoas achem que não tem diferença, tem torcida que só compra uma coisa, tem torcida que só compra outra. Tem torcida que não compra nenhuma. Né? E a do Flamengo é muito fácil de você ter a atenção dela com qualquer uma das duas, desde que seja extremo. Então é assim, o Flamengo ele precisa ser extremo o tempo todo. O Flamengo perdeu um jogo, puta, fudeu, crise.
Você não pode falar, perdeu, mas faz parte, é normal. Né? Bom, o Abel, quando falou isso, quase morreu. Como se não fosse normal perder pro Inter e pro Atlético fora de casa. Mas não vamos entrar nesse mérito. Os flamenguistas já foram devidamente... já tiveram sua lavagem cerebral feita por outros jornalistas que se dizem jornalistas e são digital influencers. Mas é normal, né? De fato é normal. O planejamento do clube não está a fazer 120 pontos no Campeonato Brasileiro, está a fazer 80, 70. Então considera-se, qualquer técnico de qualquer clube considera isso normal. Se você tratar uma derrota como normal, o flamenguista não compra. Se você tratar como puta de uma crise, ele compra. Se você tratar uma vitória do Flamengo como vamos a Tóquio, ele também compra. Então tem esses dois fatores. O primeiro que é o desespero por dinheiro, evidente, natural, capitalista, como o mundo de fato é. E o segundo é que a torcida do Flamengo é a que mais fácil consome um conteúdo extremista. Qualquer que seja o extremo. As outras dependem, às vezes para cima, às vezes para baixo, mas a do Flamengo botou no extremo, ela vai. Tá respondida a sua pergunta? E outra coisa importante, eu acho a Flapress mais nociva para o Flamengo do que ajuda. Tá? Porque ela põe muito, você pegar os últimos 20 anos, o Flamengo esteve muito mais em crise graças à Flapress do que em oba-oba graças à Flapress. Eu devo ter errado aqui essa última frase, mas vamos lá. Entendeu? Então eu acho que a Flapress, como ela é 8 ou 80, ela bate muito mais no 8 pelos momentos do Flamengo do que no 80. Então eu acho que ela é mais nociva para o Flamengo do que favorável. Agora, como o Flamengo está ganhando, evidentemente está incomodando muitos outros. Mas sim, é óbvio que ela existe.